modulada na frequência de 1420 kHz. Esta é a CRM, Ipatinga, São Paulo. A gente estava conversando ontem. A partir de agora, aqui na sua CRN, o programa Papo com o Terapeuta. Apresentação, Henrique Lima. Conta a lenda que estavam duas crianças patinando despreocupadamente em cima de um lago congelado. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com toda a sua força, conseguindo quebrá-lo e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você fez? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra e suas mãos tão pequenas." Nesse instante apareceu um ancião e disse: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Como?" O ancião respondeu: "É que não tinha ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia ser feito. Se você consegue imaginar, pode conseguir." Muito boa tarde, eu sou Henrique Lima, sou hipnoterapeuta e você está no Papo com o Terapeuta. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui a minha amiga, minha terapeuta, Priscila Camilo. Priscila, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Henrique. É um prazer, uma felicidade falar um pouquinho sobre saúde mental. Sempre é, né? Sempre é, sempre é. E, Pri, para começar, eu queria pedir para você falar um pouco do seu trabalho, da sua formação, qual que é a sua especialização. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu sou formada desde 2006, minha formação é em psicologia. E em 2012 e 2013 eu fiz especialização em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Vida de São Paulo, que é um centro de terapia cognitiva. E em 2015 e 2016 eu fiz proficiência também no mesmo instituto e hoje eu trabalho lá. Eu sou uma das supervisoras, então as alunas lá elas têm a oportunidade de ter aula, de serem formadas em terapia cognitiva e também de ter supervisão dos casos que elas atendem, aí que entra o meu trabalho. Trabalhei um tempo na prefeitura, em unidade de saúde, e faz um tempo já que eu estou só na clínica fazendo psicoterapia. Legal, legal. E para a gente pegar um assunto mais amplo agora, eu queria te perguntar qual que é o propósito do psicólogo, como que é o trabalho do psicólogo, porque pegando a minha experiência de quando eu era bem mais novo, né, para mim psicólogo era só quem era louco, né, então ao longo do tempo eu fui vendo que não era bem assim, que tem um pouco de estigma ainda, tem vários mitos em relação ao psicólogo. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso também? Eu acho que ainda existe. E que isso melhorou muito, mas existe uma resistência. A gente vê pessoas emocionalmente prejudicadas que ainda não procuraram ajuda. Não era muito comum, não era muito divulgado. A gente vê que as pessoas que procuravam ajuda antes, de fato, eram pessoas que tinham um transtorno aí mais grave, chegava a um ponto em que nem precisava, ou pessoas que tinham transtornos graves, crônicos. Então, hoje em dia que a gente recebe casos de depressão, de ansiedade, ou até mesmo pessoas com desconforto emocional, ou até que querem e precisam evoluir de alguma forma, mas isso ainda existe. Uma coisa interessante, existe ainda uma confusão entre psicólogo e psiquiatra. Sim. E eu acho muito importante a gente falar disso, porque são dois serviços que se complementam. Então, o psiquiatra, ele é um médico, ele é formado em medicina e a especialidade dele é a psiquiatria. Então, o tratamento do psiquiatra, ele é medicamentoso, ele vai auxiliar o paciente com psicotrópico, né, que são essas medicações para as questões emocionais, e o psicólogo é formado em psicologia
e a gente faz psicoterapia. Na verdade, o psicólogo ele pode atuar em várias áreas, mas dentro da clínica a gente faz psicoterapia. Então é diferente, ainda tem essa confusão e às vezes a pessoa mesmo em terapia precisa da ajuda medicamentosa. A gente vê pessoas aí tomando remédio há muito tempo, que não trabalha bem ali o cérebro, que não trabalha a origem do problema, né? Então a raiva, a tristeza, o medo, a ansiedade, né, seus derivados, faz parte da nossa rotina sentir-se assim, né? E o que eu queria que a gente prestasse atenção, na verdade, em algumas coisas que são indicativos de que que a pessoa está precisando de ajuda. Então, primeiro, quando você sente aí algo desconfortável, um sentimento aí que não é muito gostoso de sentir, como a tristeza, por exemplo, uma pergunta para você se fazer é a seguinte: então, com que frequência que eu sinto essa tristeza ou essa ansiedade, enfim? Então, com que frequência? Todos os dias? Uma vez por semana? O tempo todo? Isso é um indicativo, porque se tem uma frequência muito alta em que eu me sinto dessa forma, é interessante, já é um sinal de alerta, interessante a gente procurar ajuda. Outro ponto é a duração. Então, quando vem esse sentimento ruim, quanto tempo dura, né? Então, não, quando vem, nossa, eu fico o dia todo assim, eu fico a semana toda assim. Enfim, qual é a duração desse sentimento? E a outra também bem importante, qual é a intensidade desse sentimento? Então, se a gente pudesse medir, se a gente tivesse um termômetro para medir o nível dessa tristeza, o quanto que você acha que daria, né? Numa escala de 0 a 10, uma coisa muito comum, né, da gente perguntar para o paciente, numa escala de 0 a 10, o quanto que você se sente triste? Então, intensidade, frequência e duração são coisas para a gente prestar atenção. Quando a gente está desconfortável emocionalmente, aquilo está frequente, duradouro e muito intenso, é bem legal a gente procurar ajuda. E é muito difícil, às vezes, de sair sozinho, porque não tem a ver com competência, a gente ouve muito assim, poxa, eu deveria dar conta disso sozinho, eu deveria estar melhor, né? Poxa, eu sou uma pessoa que me viro com tanta coisa, que sei fazer tanto, como que eu não consigo melhorar? Porque não tem a ver com competência, mesmo porque quando a gente está com a emoção muito alta, o raciocínio cai. É inversamente proporcional, né? Então é difícil, né? Você precisa, às vezes, de alguém de fora para ajudar a organizar as coisas e achar novas soluções. E uma outra coisa para prestar atenção, tá na hora de pedir ajuda quando as suas questões emocionais estão atrapalhando sua rotina. Quando as questões emocionais atrapalham a sua funcionalidade. Né? Então, além de frequência, duração e intensidade, preste atenção no quanto que o seu desempenho, o empenho nas coisas estão prejudicados, né? O quanto causa disfunção no dia a dia, né? O quanto Exatamente. Atrapalha a sua vida. E aí, pegando esse gancho também, vamos falar um pouquinho, para quem nunca foi num psicólogo, como que é uma consulta, Pri? Uhum. Como começa? Eu sei que tem toda uma análise prévia de várias ferramentas que você pode utilizar, mas qual seria o básico para a pessoa saber, ter uma ideia um pouquinho de como funciona o atendimento? Tá. E acho que aí também tem uma questão também muito importante. Na verdade, eu acho tudo muito importante, mas isso realmente então, porque a gente ouve assim também, né? De pacientes, de entes queridos, de familiares, né? Poxa, né, das pessoas de uma forma geral. Mas eu já fiz terapia, eu já procurei ajuda e não deu certo. Ou até, ela não vai, o psicólogo, a psicóloga não vai resolver os meus problemas vão continuar lá, a gente ouve isso também, né? A gente ouve isso também. E na verdade, nós vamos dar ferramentas cognitivas, comportamentais para a pessoa lidar melhor com os problemas. A gente às vezes passa uma vida toda tentando
eliminar um estressor, ou esperando que alguém mude, ou esperando que as coisas mudem para a gente se sentir melhor. Eu acho que uma das funções também da terapia é deixar você ativo na própria vida, é você se apropriar da sua vida e fazer acontecer um monte de coisa. Isso é muito interessante. Retomar o controle da vida, né? Que é o momento Retomar o controle, eu acho. deixou na mão de outras pessoas para te guiarem e você deixa a vida me levar, né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. E a gente tem 2 grandes pilares na terapia. Nós temos isso dentro da terapia cognitiva, mas é mais ou menos o funcionamento das outras abordagens. Porque existem várias, acho que antes disso, existem várias abordagens, né? A gente vê que às vezes a pessoa não se identifica com um terapeuta, pode ser que a pessoa não se identificou com a abordagem. Existem várias formas de fazer psicoterapia. E muita gente desiste da terapia porque foi num profissional e não se identificou com aquilo, não vai mais. E pode ser que com outra abordagem a pessoa se dê bem, porque a dinâmica é muito diferente entre uma terapia e outra, né? Então não deixe de experimentar novas terapias, novas formas de fazer terapia, né? Porque não fique apegado a uma experiência que você já teve, que talvez não tenha deixado você satisfeita, né? Seria o mesmo que eu ir cortar o cabelo e não gostar do corte e nunca mais voltar num barbeiro, por exemplo. Cortar o cabelo. Nunca mais vou numa manicure porque aquela manicure fez algo que eu não gostei. Exatamente. Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que tomar esse cuidado. E você perguntou como funciona. Então, normalmente, as sessões de psicoterapia duram até 50 minutos, né? E a nossa função ali é identificar o problema. Então, a gente avalia a queixa principal, a gente avalia as áreas de vida daquela pessoa. A partir do relato dela, a gente monta um plano terapêutico e já começa a fazer algumas intervenções, dar alguns direcionamentos para a pessoa dar conta aí das questões emocionais. Legal. E hoje em dia, Pri, quais são os maiores problemas que as pessoas trazem para você? Uhum. O que mais aparece hoje no consultório, eu não atendo criança e adolescente, então a minha vivência é com adulto, é ansiedade e depressão, né? Acho até importante daí a gente falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, sobre os sintomas, né? Pri, só vou te cortar um pouquinho que a gente já vai entrar nos comerciais daqui a pouco e a gente continua com essa parte logo depois do intervalo. Lembrando que o Papo com o Terapeuta é um oferecimento da Clínica Aliata Saúde e Vida, um espaço de coworking para médicos e profissionais de saúde com uma moderna estrutura de salas, onde o profissional irá se preocupar apenas com o atendimento do paciente. Conta com estacionamento próprio, acessibilidade e um auditório para palestras, cursos, eventos e workshops. O telefone da Aliata é 4524-4050. Conta com apoio também de Henrique Lima, Hipnose Clínica. Tratamentos para ansiedade, fobia, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros. Contato por WhatsApp, telefone 11 96397 6093. Fez assim. Tá falando bem longe do microfone. É isso, então. Eu consigo Se você puxar? quiser colocar as cadeiras de frente para fazer tipo um bate-papo, se quiser segurar o microfone na mão, é com você. Se quiser pegar essa plataforminha aqui, ó, para ficar mais... esse aqui funciona? Pode funcionar também, pode ficar à vontade. Buscando sempre melhorias para satisfazer. Pode levantar mais ele aí, ó. Tem do lado aí, ó, tem uma... Aqui tá perfeito. Valeu. Até passar um pouquinho, eu falei que eu falava bastante. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Agora a gente fala, Telefone 4487. a gente fala de ansiedade e depressão. Que aí a gente pode falar bastante. A gente pode falar bastante.
Pega um Thiago, vou sobre essa e depressão. excelentes preços, Depois chocolateria ansiedade. com menor variedade de marcas e qualidade em chocolates, artigos de época, decorações, embalagens e que descartáveis. pergunte, Compre na loja ou por telefone que então, nós você entregamos na falou sua que ele te casa. ajuda. Venha nos visitar. Você falou que ansiedade, com depressão, total que mais aparece acessibilidade. então. Avenida Coronel E Perola, como número 85, como na Vila identificar Brasileira, que essa esquina com a coisa Avenida aqui, Expedicionários Brasileiros. como que a terapia cognitiva trata isso? Porque daí eu já falo tudo Deus isso. abençoe você que sintoniza a CRN neste Pega o bloco domingo, dia inteiro, porque 18 de vai ter mais um agosto. bloco. Eu, Padre Sidmar, vou entregar na missa às 9h30 da manhã a Farina Benta. Você que tem pessoas doentes, viciadas, depressivas, Pode ser, sofrem daí com males pode ser. espirituais na Porque tem, família, eu entro aqui, participe então, dessa sempre E aí você missa vai, na Paróquia e Bom aí Jesus. nisso tudo você Rua vai Marcos falando Tian, número Beleza. 78, a 100 metros da rodoviária, sentido sul, sentido de guerra, ali no Jardim de Luca, neste domingo, 9h30 da manhã. A Idareia vende areia lavada, areia fina, terra para aterro e cobertura de grama. A Idareia também trabalha com serviço de terraplenagem e limpeza de terrenos em geral. E mais, a Idareia conta com um caminhão-pipa com capacidade para 21 mil ela faz um litros, trabalho, para uma oficina, maternidade tão indústria e legal, ela é coleta. Ligue doula 4538-2888, 4524-5244, É a antiga parteira. no celular 97161 Ela faz muita 7661. palestra, coisa sobre maternidade. Idareia, Muita gente que ouve, né? Então, das questões da maternidade, da dificuldade que é. Eu falei, eu vou falar pro Rick. Quem você conhecer, sim, porque se daqui a pouco eu vou começar a repetir, ou porque a ideia é longe, né? Mas quem você lembrar, uma questão que a pessoa podia aqui, né? Mas ela vem tranquila, ela é dentro de consultório. Faça como mais de 30 mil ouvintes diários de Itatiba e região. Sintonize a CRN dos 1425 Hz e seja uma pessoa muito mais informada. Estamos de volta. Vamos dando sequência ao programa Papo com o Terapeuta. Apresentação, Henrique Lima. Estamos de volta, eu sou Henrique Lima e hoje estou aqui com a minha amiga, psicóloga Priscila Camilo. Pri, a gente estava falando sobre o que é mais comum hoje você receber no consultório, né? Então, você comentou sobre depressão, sobre ansiedade. Podemos falar um pouquinho da depressão, como a gente identifica que alguém está com depressão, como essa pessoa pode se perceber que está entrando num processo depressivo e procurar ajuda para que não seja, eu não digo tarde demais, mas que seja mais rápido a recuperação dessa pessoa. Vamos falar um pouquinho sobre depressão. Vamos sim. Que é tão recorrente, hoje tem aparecido bastante, né? Hoje eu já fico muito feliz também que tem muita matéria, tem se falado muito de depressão, né? Até tem, acho que no Fantástico tá fazendo um especial com Com o o Drauzio. Drauzio, eu achei sensacional. Muito importante a gente estar atento a isso, né? Não é mais frescura, apenas frescura como era há pouco tempo atrás, né? Eu acho que até tem algumas pessoas que acham que depressão é frescura, né? Exatamente, ainda tem, mas se não procurar ajuda, a gente vê aí prejuízos bem significativos para a vida toda, né? Então, como identificar que eu tô com depressão? Então, existem alguns sintomas de depressão que são muito típicos, né? Então, se você tem algum deles, é importante ficar atento. Então, bom, um dos sintomas é a tristeza, de fato, duradoura. Levando em consideração aqueles quesitos que você comentou, né? Entre duração, intensidade. Não é só porque a pessoa está triste que ela está com depressão, mas sim o quanto isso está incomodando e o quanto isso tem durado, né? Exatamente. Então, porque nós temos gatilhos, né, ao longo do dia que desencadeiam algumas emoções. Nós passamos por coisas tristes, né? A gente passa por situações em que mexem aí com a nossa tristeza. Isso é bem comum e bem saudável também. Temas que são muito recorrentes,
da tristeza é o luto, né? Toda vez que, e não só o luto, a perda de alguém, mas sempre que eu constato que eu tinha uma coisa e não tenho mais, dependendo da importância dessa coisa, eu entro em luto. Isso é até importante, né? Pode ser a perda de emprego, por exemplo. Perda de um emprego, né? Perdi um namorado, enfim. Eu ouvi também uma vez, eu não lembro qual autor que tinha isso, quando você se constata que perde a juventude, algumas pessoas deprimem um pouco. Esse é um assunto bem interessante para ser trabalhado também, né? Mas a tristeza, ela está muito ligada a esses temas de luto e o outro a temas de frustração. Então, quando eu constato que algo não saiu do jeito que eu quero ou não está do jeito que eu quero, eu posso também ficar bastante triste. Então, é comum a gente sentir tristeza, mas a tristeza da depressão é diferente, né? Ela é mais duradoura, ela se arrasta, ela é mais difícil ali de suportar, ela é incapacitante. Nós temos, claro, níveis mais leves de depressão que a pessoa lida melhor com essa tristeza, mas normalmente é assim. Mas não é só isso. Então, a apatia também é um sinal de depressão. Quando você não sente mais prazer no que você sentia antes, quando você não se interessa mais pela convivência com outras pessoas, ou isso te incomoda demais. Então, quando a apatia é bem esse estado, assim, nada me anima, é aquela coisa, tudo mais ou menos, né? As pessoas falam, minha vida está muito sem graça, as coisas estão muito sem graça, muito difícil me animar. Acho que isso é uma coisa para a gente ficar atento também. Irritabilidade é sinal de depressão também, e claro, né, muita coisa que eu estou falando aqui, a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque não é porque eu me identifico com alguns sintomas que necessariamente eu tenho um transtorno, mas só para a gente prestar atenção. Então, irritabilidade, Sinais de alerta, na verdade. São sinais de alerta, exatamente, né? São sinais de alerta. Perda da libido, né? A falta de interesse por sexo, duradoura. E também uma coisa interessante, a pessoa que tem depressão, ela tem um jeito de ver as coisas muito negativo. A gente até fala, né? É como se a pessoa colocasse um óculos preto e começasse a enxergar a vida desse jeito. Tudo é negativo, tudo é escuro, obscuro. Então, tem uma coisa que chama a tríade cognitiva da depressão. Nós temos a tríade, são crenças sobre a gente mesmo, sobre as outras pessoas e sobre o futuro. Que na depressão, as crenças ficam muito negativas. Então, vou dar alguns exemplos de crenças negativas. Então, sobre o eu. Eu não sou amada, eu não faço nada certo, sou incompetente, eu sou. Então, sempre que eu me avalio de forma negativa, eu entristeço, e na depressão é bem comum você ver que as pessoas têm uma autoavaliação muito negativa. A autoestima é muito prejudicada, o autovalor, a autocrítica. Outra coisa, eu enxergo o mundo, as pessoas, ou como desinteressantes, ou como chato, ou como ruim. E as pessoas com depressão normalmente são muito desesperançosas. Então, a ideia é, eu não estou bem, as coisas não estão legal e não tem jeito, não vai melhorar. E o que acaba dificultando até ela em procurar ajuda, né? Talvez um dos fatores que até prejudiquem ela procurar ajuda, porque ela não consegue ter essa visão que alguém possa ajudá-la realmente. Exatamente. Então, que é um desafio pra gente daí, né? Uma das primeiras coisas que a gente precisa abordar com o paciente que tem depressão é a desesperança. É ele entender que as coisas não vão bem, mas que sim, que podem melhorar com essa ajuda, quando eu melhoro os pensamentos, quando os pensamentos ficam mais saudáveis e quando eu fico mais resolutiva, as coisas vão melhorar, né? A consequência é a melhora. Outra característica da depressão é
é a fadiga, né? Então as pessoas com depressão relatam que estão muito cansadas, sem energia, tudo tá difícil, é difícil tomar decisão, é difícil fazer qualquer coisa. É difícil sair do lugar, me sinto cansada o tempo todo, eu já acordo cansada. Então, isso também é um sinal ali da depressão. Depressão a gente trata com psicoterapia, mas como eu estava falando no início, às vezes a pessoa precisa entrar com medicação também. Né? Muito quadro de depressão não dá conta, assim como de ansiedade, outros transtornos, normalmente, ou muitas vezes, a terapia acaba não dando conta. Para poder pelo menos dar um ânimo para a pessoa conseguir procurar um psicólogo, Perfeito. conseguir passar pela sessão e ter um entendimento melhor, não se autobloquear tanto, né? Perfeito, para estar mais motivada para a terapia, né, para as mudanças, é isso mesmo. E como que a abordagem específica da terapia cognitiva comportamental trabalha com o caso da depressão? Da depressão. Então, tem uma coisa da terapia cognitiva que é o seguinte, até fiz algumas anotações sobre o que você leu no começo do programa. Então, a forma como a gente pensa as coisas determina as nossas reações, tanto emocionais quanto comportamentais. A gente parte do princípio que não são as situações que geram a nossa emoção ruim, mas a interpretação que eu faço daquele evento. Eu vou dar um exemplo. Veja, é a mesma situação. Então, faz de conta que saímos aqui é um exemplo clássico, que saímos aqui do programa e eu encontro com o Ike mais tarde no mercado. Certo. Aí vamos montar a seguinte situação. Passo pelo Ike, cumprimento o Ike, mas com uma cara estranha. Tô ali com uma postura um pouco sisuda, fechada, enfim. Essa é uma situação, né? E aí, eu posso olhar para isso, para essa situação, perguntar para você, o que você sentiria, o que passaria aí pela sua cabeça nesse momento? Pela minha percepção, talvez eu poderia me sentir meio estranho. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Por que ela não me cumprimentou? A gente estava conversando até agora, por que ela me cumprimentou desse jeito? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Talvez pudesse vir esse tipo de pensamento. Perfeito, isso. Algumas pessoas diriam assim, nossa, eu achei que éramos amigos e, poxa vida, ela nem me cumprimentou. Tem gente que vai pensar assim, nossa, que menina estranha, que metida, enfim. Aí talvez alguém aí no meio olhe e pense, eu acho que ela realmente deve estar com algum problema. Né? Ou tá aí pensando em outra coisa. Então veja, é a mesma situação. E dependendo de como eu olho para essa situação, da interpretação que eu faço dela, é o sentimento que se segue. Porque se eu pensar assim, eu acho que ela está com algum problema, a minha emoção não vai ficar tão negativa. Agora, se eu pensar, meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa para ela, eu vou ficar ansiosa. Se eu pensar, poxa vida, eu não estou valendo de nada, nem ela me cumprimenta, eu vou ficar triste. Ou que a pessoa tem 5 graus de miopia e nem me viu. Exatamente. Ela viu que alguém cumprimentou ela e só cumprimentou por educação. Também tem tudo isso. Exatamente. É isso mesmo. Então, veja, a gente produz muito pensamento porcaria, né? Ou muito pensamento disfuncional ou desproporcional. E a terapia cognitiva, ela se preocupa muito em identificar os pensamentos das pessoas e tentar, junto com a pessoa, chegar a novas conclusões ou avaliar as mesmas situações de sempre de uma forma diferente. Então, a partir do momento em que eu flexibilizo pensamentos iniciais, porque muitos pensamentos que a gente tem não são verdadeiros ou estão distorcidos, a partir do momento que eu flexibilizo, eu me sinto melhor. E
A outra coisa que a gente faz é dar para a pessoa que a gente resolve normalmente as coisas sempre da mesma forma. Sempre. E aí a gente espera, hoje se fala muito, né? A gente espera um resultado diferente. Se eu me comportar sempre da mesma forma, a consequência vai ser sempre a mesma. Então, a pessoa, a partir do momento em que os pensamentos estão mais saudáveis e ela está funcionando de um jeito diferente, ela começa a melhorar. Então, com a depressão, a gente investe muito nisso também, né? Como todos os outros transtornos. Então, quando a pessoa entende que muitos dos pensamentos negativos dela, a gente pode modificar, e a ideia não é pensar positivo sempre, porque isso é impossível. Mesmo porque muitas coisas, sim, são tristes, são complicadas, tem coisas que são reais. Senão um livro de autoajuda resolveria também, né? Se fosse só pensar positivo. Exatamente. Senão, o livro de autoajuda daria conta, né? Seria maravilhoso se fosse assim, daria conta de todos os transtornos aí. Não teríamos pessoas com tanto sofrimento aí emocional, né, Ike? Então, e a ideia não é pensar positivo, mas é pensar de uma forma mais realista, ou avaliar evidências de fato, parar para pensar de verdade. Porque a gente se agarra a alguns pensamentos, entende que esses pensamentos são verdadeiros, e é isso que vai fazer mal pra gente, né? Então, na depressão e em outros transtornos, a gente flexibiliza esses pensamentos, ajuda a pessoa a pensar as mesmas coisas de uma forma diferente e ter estratégias de enfrentamento. Porque quando ela começa a enfrentar algumas coisas de um jeito diferente, ela começa a colher resultados diferentes e isso faz com que a pessoa se sinta empoderada e melhor. E nesse caso, na terapia, ela passa a ter ferramentas para poder fazer esse enfrentamento, que até então talvez ela não tivesse. Ou tivesse tão com aquele óculos escuro que ela não consegue visualizar uma ferramenta que seria extremamente útil para ela poder enfrentar aquele problema. Perfeito. E exatamente, essa é a nossa função. Às vezes tem uma coisa muito interessante que a gente chama de estratégia compensatória, que são comportamentos que a pessoa faz sempre para dar conta das coisas, mas que às vezes é o próprio comportamento que mantém o problema. Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar. Então, pega a pessoa vamos pegar uma pessoa que tem fobia social, a gente vai falar da ansiedade daqui a pouco, né? Mas vamos pegar um fóbico social. Quando ele recebe um convite para uma festa, normalmente ele recusa. Né? Então, só para ficar mais claro, um fóbico social seria... Desculpa, então a pessoa aí que realmente não se sente bem com outras pessoas, que tem dificuldades com relações interpessoais, né, que socialmente não fica confortável, né? Legal. Então, quando ele recebe um convite para uma festa, o que ele faz? Ele recusa normalmente, porque ele sabe que vai ter um sofrimento aí. Só que ele não enfrenta a situação. E quando a gente enfrenta muita coisa, a gente acaba refutando, a gente acaba desconstruindo um monte de pensamento. Porque você vê que na realidade não é bem assim. Porque toda a imagem mental de como seria está na cabeça dele. Ele tem aquela previsão, mas realmente ele não sabe se aquilo vai acontecer. E pelo que eu entendi que você falou, aquilo passa a ser verdade para ele, mesmo que não tendo evidências, né? Perfeito. E a imagem mental é sempre pior. Então, né, então com esse paciente, o que a gente faria? Né, para dar um exemplo aí. Nós iríamos trabalhar com ele as possibilidades de fato, ou considerar outros pensamentos, e dar estratégias de enfrentamento. Então, ele aceitaria o convite e a gente daria algumas estratégias para ele se comunicar melhor, ou para como se comportar lá. A gente ensinaria essa pessoa, daríamos estratégias para ele enfrentar, estar lá, para ele colher resultados diferentes. É isso que a gente faz em qualquer transtorno. Legal. E aí pegando a questão da ansiedade agora, é a mesma forma de apresentar essas ferramentas, mas antes fala um pouquinho para a gente como identificar que uma pessoa tem uma ansiedade extrema. Também acredito que tem relação até que ponto causa a disfunção, porque a gente ter ansiedade é a mesma coisa que a gente ter tristeza. De determinada forma é algo natural da gente sentir. Mas em que momento eu percebo que essa ansiedade já está causando uma disfunção, já está atrapalhando a minha vida?
Como que a gente identifica isso, Felipe? Tá. A ansiedade, ela tem uma coisa muito interessante, né? A ansiedade, eu começo a me sentir... Fale. Vou pedir para você continuar logo depois do intervalo. Combinado. Então, logo depois do intervalo, a gente volta aqui com a Priscila falando sobre ansiedade. Lembrando que o Papo com o Terapeuta é um oferecimento da Clínica Aliata Saúde e Vida, um espaço de coworking para médicos e profissionais de saúde com uma moderna estrutura de salas, onde o profissional irá se preocupar apenas com o atendimento do paciente. A Aliata conta com estacionamento próprio, acessibilidade e um auditório para palestras, cursos, eventos e workshops. O telefone da Aliata é 4524-4050. Conta com apoio também da Henrique Lima Hipnose Clínica, tratamentos para ansiedade, fobia, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros problemas de fundo emocional. Contato por WhatsApp, telefone 11 96397 6093. Agora só com ansiedade. Tem algo que você acha legal também de pegar isso aqui, né? É bem importante. Aí eu falo brevemente da ansiedade, a gente pode encerrar isso. Você acha que dá para pegar um volume grande? A ansiedade vai pegar um volume Lojas tem grande. de tudo. Caixa de ferramentas retangular grande para monte de R$ 49,99 por R$ 39,99. Kit de churrasco com as peças inox corneta, R$ 19,99. Cerveja Itaipava lata 350 ml, R$ 1,89. Tem de tudo. Padrão de Itapema, Praça Rosário, Francisco Sério, 313. Precisou? Atende tudo. Tem. A Funerária ULTB, o melhor serviço e plano funerário com a empresa que tem anos e anos de tradição e qualidade no atendimento ao público. Funerária ULTB, em Itatiba, para melhor serviço à população. Avenida da Saudade, 34, em frente à Santa Casa. Telefones 4534-2100, 4594-441. Não, eu acho que eu Espaço faço livre, essa uniformes explico. profissionais, Faço a pronta minha entrega, camisas polo, camisetas, quem me calças, procurar, eu faço aventais e indicações. diversos outros modelos. Personalizamos Peço com pra chamar bordado pelo ou WhatsApp. silk screen. Elaboramos os uniformes de acordo com a sua necessidade. Venha nos visitar. Espaço Livre, Avenida Marechal Deodoro, 285 no centro, telefone 4534-3336. Tô falando, Pisos e revestimentos, argamassa, rejuntes, porcelanatos, revestimentos em HD, vasos sanitários, gabinetes para cozinha e banheiro, tudo isso no Rei do Piso. Economize na sua obra ou reforma. O Rei do Piso tem a maior variedade em pisos e revestimentos, com as melhores ofertas. Loja moderna com muitas opções em marcas e produtos. Rua Marcos Jean, 251, em frente ao SUS. Rei do Piso, telefone 4524-8196. É hora de liquidar tudo na Loja Star. Baby look básica, diversas cores, R$ 24,99. Calça jeans, R$ 59,99 ou 12 por R$ 100. Descontos de até 30% em toda a linha de inverno. Kit cueca, lupo, boxer ou sleeve, 2 peças por R$ 34,99. Camisetas básicas ou estampadas, R$ 24,99. 3 por R$ 59,99. Aproveite nosso crediário próprio. Pagamentos com cartão de crédito em até 10 vezes sem juros nas contas acima de R$ 500. Loja Star, vestindo-se de Ponto, 241, telefone 453-5315. de alguma coisa que tá ali. Algo existe e aquilo me causa essa sensação de medo. A ansiedade se preocupa com coisas em que ela não precisaria se preocupar daquela forma, né? Então é exagerado. Ou mesmo sem ter evidência nenhuma, ela tem certeza de que algo muito ruim vai acontecer. Então, a ansiedade está ligada à seguinte ideia: sou vulnerável, ou sou frágil, ou despreparado, e algo de muito ruim vai acontecer. Então, é a catástrofe iminente, né? Então, a ansiedade ela tá muito ligada a essa sensação, né, de que eu não vou dar conta de tal coisa, de que coisas ruins vão acontecer, e tem essas reações fisiológicas, e a ansiedade ela tem ali vários
transtornos que estão ali. Então, a gente tem o toque, a gente tem o pânico, que são coisas bem extensas para a gente falar, mas todos, na verdade, giram em torno dessas sensações e dessas ideias. Para fechar um diagnóstico, interessante a pessoa procurar um médico, mas se você sentir que você está preocupado demais, que você está sendo invadido o tempo todo por pensamentos, ou ao contrário, está com a sensação de cabeça vazia, se você sente que você está tendo muita reação fisiológica, então, né, a gente fala hiperventilação, se eu estou hiperventilando, aquela respiração curta, se eu estou atordoado, se eu estou com muita palpitação, enfim, é hora de procurar ajuda. E o trabalho da terapia cognitiva é a mesma, então a gente vai tentar identificar esses pensamentos, tentar flexibilizar esses pensamentos ou ajudar a pessoa a ver a mesma coisa de um jeito diferente, porque normalmente ela está catastrofizando. Que é o mesmo exemplo que você deu do fóbico social. Para dar uma outra visão para ele, um outro e si, na verdade, né? A fobia social, ela mora ali dentro da ansiedade. Sim, é a gente construir outros pensamentos menos catastróficos, avaliando, sim, possíveis riscos, mas sem a ideia de que é daquele jeito, exagerada, pesada que o paciente está trazendo. E dar ferramentas. Então, porque às vezes muitos pensamentos, eles podem ser verdade, e a gente tem a sensação de que a gente não vai dar conta daquilo, a gente tem a sensação de que o que vai acontecer é tão difícil ou tão insuportável que eu não vou dar conta. Então, se eu preparo a pessoa, uma coisa é a gente avaliar se o meu pensamento está correto ou não, e a outra também é preparar a pessoa para possíveis estressores, né? Porque pode acontecer, né? Mas a pessoa entendendo que ela consegue dar conta, mesmo que o resultado não seja tão favorável, que ela consegue sobreviver àquilo e dar conta de resolver aquilo, isso também acalma. A ansiedade também, como a depressão, às vezes precisa de medicação, mas a terapia tem essa função, na medida em que a pessoa fica menos catastrófica e mais preparada para o que está por vir, a ansiedade baixa também. Ela consegue já controlar um pouco mais. Uhum. Porque a ansiedade, a gente, como sendo uma coisa natural, uma forma de proteger, a gente sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E é para ter. Aliás, eu acho que eu ficaria mais preocupada com uma pessoa que não se sente ansiosa nunca, porque essa pessoa estaria totalmente exposta a um monte de coisa, não estaria preparada nunca para nada. Me preocupa muito mais do que quem está ali ansioso o tempo todo. Nenhum dos extremos é saudável, mas a ansiedade ela é muito, muito importante para a gente. E, Pri, qual que é o papel do paciente no tratamento? Porque passa a ser um tratamento ativo por parte dele, não passivo. Exatamente. Né? A gente falou agora de pouco, né, que da importância do paciente tomar as rédeas da própria vida. Né? A gente vê muitas pessoas aí muito passivas com a própria vida. Então, na terapia não é diferente. Né? Em qualquer tipo de tratamento que você procura, não é para deixar na mão do profissional, né, uma ideia de me cure. Não é essa a ideia. É um milagre, né? Não existe o milagre. Exatamente. Pelo menos na terapia, né? Falando de terapia. Pelo menos na terapia, né? Exatamente. Então, a pessoa vai expor o problema, eu vou dar as ferramentas e cabe à pessoa pegar as ferramentas e colocar em prática. A gente fala que é 50% cada. E a grande meta da terapia cognitiva é fazer com que o paciente se torne seu próprio terapeuta. Que ele consiga, por si, identificar as coisas, fazer algo, né? Então, bem lei da física, ação-reação. Né? Então, às vezes vale a pena você investir em um comportamento ou no autocuidado, na tentativa de mobilizar o seu ente querido. Ou às vezes você precisa de várias conversas e várias tentativas para conseguir. O que eu acho muito complicado
é você exigir, você obrigar alguém a fazer um tratamento, porque não tem a menor chance de dar certo. A pessoa não vem colaborativa e fica muito difícil de fazer acontecer ali o trabalho, né? Por ser justamente o processo ativo do lado da pessoa, né? Se não tem aquele 50% do paciente, apenas 50% não vai resolver, né? Exatamente. E, Pri, você falou um pouco sobre abordagens da... né? E cada psicólogo tem o seu tipo de abordagem. 2059. Perfeito. Fico à disposição. Muito legal, Pri. Muito obrigado mais uma vez. E vamos ficando por aqui. Lembrando que no próximo programa, na próxima sexta, a gente vai estar falando sobre constelação familiar sistêmica com o Fábio e a Adriana. E vamos ficando por aqui. E o Papo com o Terapeuta é um oferecimento da Clínica Aliata Saúde e Vida, um espaço de coworking para médicos e profissionais da saúde, com uma moderna estrutura de salas, onde o profissional irá se preocupar apenas com o atendimento do paciente. O telefone da Aliata é 4524-4050 e conta com o apoio de Henrique Lima, Hipnose Clínica. Pode achar no site www.henriquelimahypnose.com.br, www.henriquelimahypnose.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, vamos ficando por aqui.